Você sabia que as doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil? São mais de 1.100 por dia, cerca de 46 por hora. E ultimamente temos nos deparado com essas notícias de famosos que morreram de infarto. Essa semana, o ídolo Maradona, o jornalista Fernando Vanucci, e aqui no estado também tivemos perdas pela mesma causa recentemente. Então agora a gente vai conversar sobre esse assunto com o cirurgião cardíaco Renato Max. Boa tarde, doutor Renato, seja bem-vindo. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade. Então, realmente houve um aumento no número de infartos, não só no Brasil, mas no mundo, e por que isso poderia estar acontecendo? Sim, realmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fez uma pesquisa comparando a semana 12 até a 22 de 2019 em relação a 2020. Em alguns estados, esse aumento ocorreu entre 30% e até 50%, não necessariamente de infarto, certo? Todas as doenças cardiovasculares, seja ela AVC, o infarto, a insuficiência cardíaca. Então, aumentou-se a incidência dessas doenças, bem como aumentou o número de mortes desconhecidas em casa, provavelmente pela não procura ao serviço de saúde por conta da pandemia. E geralmente o infarto, o AVC, tem algum sinal no nosso corpo? Porque quando essas notícias chegam, pega todo mundo de surpresa. As pessoas às vezes nem imaginavam que isso poderia acontecer. Realmente, assim, a doença cardiovascular, ela é uma doença que eu costumo falar que ela é sorrateira, Assim, ela inicialmente apresenta poucos sinais e sintomas. Quais são eles? Uma dor no peito que você não tinha antes ao fazer uma caminhada, ao subir uma escada, ao lavar uma louça, alguma coisa em casa. Um cansaço que você não tinha, você subia a escada de casa tranquilo e aí agora está começando a ficar ofegante. Uma palpitação, então são pequenos sinais. E não confundir com a Covid-19, Porque... isso, a gente, hoje quase tudo, é Covid, e isso acabou atrasando a ida dos pacientes ao pronto-socorro, Então, alguns pacientes já previamente cardiopatas, eles já têm essa noção, já são informados, mas esses casos recentes divulgados na mídia realmente chocam as pessoas. Mas é porque realmente com a pandemia o que aconteceu? A alimentação ficou um pouco a desejar, a atividade física reduziu, então por isso que isso aumentou. Então piorou a qualidade de vida do paciente em si, então o tratamento não medicamentoso da doença cardíaca, assim como também a não procura pelo tratamento por conta da pandemia. Mas há alguma predisposição genética, algo que contribua para que isso aconteça também? Não, assim, o cardiopata, ele tem uma maior chance de desenvolver a forma grave da Covid. Ele não tem uma maior chance de desenvolver a Covid, pegar a Covid em si. Mas no caso do infarto, eu digo? Em relação, assim, o infarto em si, existem algumas predisposições, Assim, o principal é a história familiar. Se você tem alguém na família que tenha tido algum problema cardíaco, você tem uma maior chance. A outra, hipertensão, diabetes, sedentarismo, Assim, má qualidade de vida no tocante a estresse, você não cuidar da sua mente também, que isso é muito importante, uma relação entre mente e coração, Então, existem vários fatores predisponentes. São fatores eles genéticos e fatores adquiridos, que a gente tem hipertensão, não fazer atividade física em si. Doutor Renato, para a gente encerrar, a gente tem visto muitos casos de homens que morreram de infarto. Tem alguma diferença do corpo do homem para a mulher, no caso de infarto, ou sinais diferentes também? Bem notado, Mariana, sim, porque na mulher existe uma proteção hormonal. Até a menopausa, os hormônios femininos eles fazem um certo grau de proteção cardiovascular. Então, até a idade da menopausa, a mulher está protegida pelos hormônios. Não quer dizer que ela não venha a ter, ela tem uma menor chance. Porém, depois da menopausa, essa curva se inverte e aí começa a ter uma maior incidência em mulheres. Então, quando é adulto jovem, infarto, essas coisas, normalmente vai na população masculina. Interessantíssimo. Então fica aí o alerta, Aqueles cuidados de sempre, minha gente. Se alimentar bem, fazer exercício regularmente, não ser apenas atleta de fim de semana. Quem sou eu para estar dizendo isso aqui? Mas ficam essas dicas. Muito obrigada, viu, doutor Renato, pela sua participação aqui com a gente. Não, eu que agradeço, Mariana. Estamos sempre à disposição. Obrigada.